Fala galera ligada aqui no canal Expresso, tô vindo aqui nesse domingo de manhã gravar o que eu vi do jogo de ontem, mas eu não vim falar do jogo de ontem especificamente. Ontem eu não tive nem forças, acho que vocês me compreendem de certa forma, de vir fazer aqui o pós-jogo de uma atuação mais uma vez desastrosa do Vasco, de um técnico que foi nosso ídolo, que também não mostrou nada de diferente, e a gente vai se perdendo nas esperanças assim de que um dia o Vasco vai voltar a ser o que foi, né? Principalmente aí nos anos 70, 80, 90, a história do Vasco como um todo até os anos 90. Então, vou falar aqui desse momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, praticamente sem chances mais de classificação numa pré-Libertadores, mas depois que você deixar o like aí, se inscrever e avisar pra galera que o pós-jogo do Expresso, pós-jogo num dia seguinte, né, porque vocês me compreendem, não tive muita força, já está no ar. O Vasco fez uma partida ontem melancólica como provavelmente foi a noite de todo vascaíno, torcedor do Vasco, por ter visto mais um rival carioca vencer a Libertadores de forma inédita e já se igualar em títulos sul-americanos aí com Vasco e Fluminense, sul-americanos no caso da Libertadores apenas. E o Botafogo sendo esse clube que dá para fazer sim um paralelo com o Vasco, mas eu vou falar do Botafogo e do Vasco mais pra frente. Eu quero falar aqui, me atentar mais pelo momento que o Vasco vive. O Felipe ontem numa entrevista eu tive o desprazer de ver, né, porque não tenho nem mais prazer em ver nada relacionado ao Vasco, jogo de futebol, entrevista. Ele disse que o Vasco entrou, claro, com a pressão de ter que ganhar para chegar à competição sul-americana, e o Atlético Goianiense entrou leve, porque já tinha sido rebaixado. Aí a gente para pensar, um time que já é rebaixado, que não tem pretensão nenhuma, ele tem que ter muito menos vontade do que o time que ainda tem alguma pretensão, concorda? E ele normalizou o Atlético Goianiense ser um clube que entrou leve, e isso facilitou, e o gol facilitou no início. Ele não se atenta ao Vasco marcando mal, o Atlético Goianiense 1 minuto trocando passe, ele não se atenta ao Vasco andando em campo, marcando frouxo, ele se atentou simplesmente para a leveza do Atlético Goianiense por ser um time que não tem mais pretensão nenhuma. Último colocado do campeonato. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo que o Vasco perdeu a noção do absurdo, perdeu o senso do absurdo, por isso que está nessa situação. Porque o Vasco hoje ele não consegue nem enxergar mais o óbvio, o absurdo que é você jogar com o Atlético Goianiense, o último colocado, rebaixado, e normalizar, dizer que os caras jogaram leve e fizeram 1 a 0, 2 a 0, que o Vasco melhorou no segundo tempo. Disse ontem que o Vasco melhorou no segundo tempo, o Vasco não melhorou ontem em momento nenhum. Não tinha esquema tático, era uma pelada, era cada um correndo por si, jogadores arrastando a bola de qualquer lado, João Vitor mais uma vez arrastando pelo lado direito. Eu já falei que eu não quero falar do jogo, já disse que eu não quero falar do jogo, mas tem que pegar esses momentos e dizer que o Vasco ontem foi uma bagunça mais uma vez. O único time que jogou ontem taticamente num esquema arrumadinho com muito mais disposição foi o Atlético Goianiense, o rebaixado e último colocado. É muito problema, é muita tristeza pro torcedor vascaíno. Um dia que o Botafogo foi campeão da Libertadores, à noite o vascaíno senta para ver o Vasco, enche São Januário para ver o Vasco jogar contra o Atlético Goianiense e ver só um time jogar. O outro é uma zona completa. E o Felipe na beira do campo gritando que nem um maluco e não conseguindo resolver nada. O mesmo esquema ali, 4-3-3 do Rafael Paiva, ele disse que não, que a função do Ryan era buscar mais pelo meio, às vezes o Alegria. Maxwell Alegria, que não era destaque nem na base, é alçado ao time titular. Então são coisas que a gente não consegue entender, que acontecem no Vasco e fazem o Vasco ser o que é hoje. Umas administrações piores que outras, o Vasco vendo seus rivais ganhando títulos, o torcedor vascaíno já não tem mais saúde mental. O Vasco me faz mal. É um entretenimento, claro, a gente sabe que não é o principal da vida, mas quando eu quero me distrair, ver um jogo de futebol do meu time, eu me sinto mal. Eu saio do jogo com náuseas. Ontem eu não consegui, desculpa galera, eu não consegui sentar ontem, depois de ver a festa do Botafogo com um jogador a menos sendo campeão da Libertadores. Eu não consegui sentar depois do jogo, já era tarde também, já estava cansado, querendo dormir. Não consegui sentar na frente da câmera para falar do jogo, porque o jogo foi mais uma vez como foi contra o Botafogo, que tem uma qualidade técnica muito melhor que o Atlético Goianiense, como foi contra o Fortaleza e como foi contra o Corinthians. Se o Atlético Goianiense ontem é um pouco melhor, mete 3 a 0, 4 a 0 no Vasco, goleia o Vasco em São Januário, lanterna do campeonato. E isso é normalizado, ninguém vai na entrevista coletiva gritar. O Felipe ontem com uma serenidade. Então o Vasco, ele é esse time hoje. Porque a única coisa hoje do Vasco, para mim, relevante, que presta,
é a sua torcida. Jogo que era pro Vasco ganhar com tranquilidade de um Atlético Goianiense rebaixado. E o Vasco foi dominado, pelo contrário, foi massacrado pelo Atlético Goianiense. Que, como eu falei, se tivesse um pouco mais de qualidade técnica, ganhava do Vasco de 3-4-0. O Vasco faz 2 gols de forma meio que bizarra, né? O Alex Teixeira entra e faz as jogadas individuais dele aí, recebe um passe do Verratti de cabeça e faz o gol. Mas assim, a derrota, o empate, não interessa. Foi um resultado ridículo, péssimo, mais pelo desempenho do que pelo resultado. Contra o Atlético, vai perder. Contra o Atlético Mineiro, vai perder. O Atlético Mineiro vai ganhar, vai depois de 11 jogos, fazendo campanha medíocre, perdendo títulos, vai depois de 11 jogos vencer o Vasco em São Januário. Porque acho que eles vão tentar terminar o campeonato com um pouco mais de dignidade. O Vasco não consegue ter dignidade. É um time que perdeu. Eu já consegui ter ranço de todo mundo desse time já. Eu já não consigo mais nem olhar e torcer. Verratti, já tenho ranço. Ranço do Paê, ranço do Coutinho, ranço de todo mundo. E o que preocupa é que eu não sei nem se o Vasco tem uma base para 2025 mais, porque esses caras aí que estão fazendo esse papelão, que no decorrer do ano fizeram diversos papelões, como perder de 6-1 pro Flamengo, tomar goleadas de São Paulo, Botafogo e massacre do Corinthians no primeiro tempo de forma ridícula. Todos esses caras aí foram os protagonistas disso. Payet, Verratti, o Ryan em campo, o Léo, o senhor João Vitor, todos são protagonistas, todos participaram. O único que eu consigo ver ali ainda com um pouco de dó, né? Na verdade mais dó do que esperança, é o Léo Jardim, que é uma das defesas mais vazadas do campeonato, é a penúltima defesa mais vazada do campeonato. E o Léo Jardim é o cara que faz mais defesas difíceis, cara. É inacreditável como o Vasco se tornou isso. Um clube qualquer. Hoje um clube qualquer. Todos os rivais, como eu falei, ganhando títulos e se organizando, e o Vasco continua. Eu não sei que tipo, eu não acredito nessas coisas, eu não sei que tipo de maldição que o Vasco está carregando, cara. Eu não sei. Eu não consigo acreditar que é uma maldição, eu acredito em competência e competência de quem faz bem o trabalho. O Vasco não vem fazendo bem trabalho, normalizou o absurdo, se já está definido, o Vasco normalizou o absurdo, não vem mais a público pedir desculpa pela atuação, não está nem mais aí pro seu torcedor, porque o mínimo que esses caras deviam fazer, o mínimo, jogador, técnico, comissão técnica, era depois de partidas vergonhosas, pedir desculpa, porque parece que quando você pede desculpa e mostra um pouco de indignação, você parece que sente o que o torcedor sente. Mas quando o cara vem a público dizer que o Atlético Goianiense veio leve para São Januário, isso facilitou e o Vasco melhorou no segundo tempo, parece que ele não tá nem aí pro torcedor. Não tá nem aí pro torcedor. Partidas desastrosas contra o Atlético Goianiense hoje, Botafogo, Fortaleza, já tinha sido contra o São Paulo, já tinha sido contra o Flamengo, e ninguém vem a público indignado, pedir desculpa, falar que a torcida não merece. Ninguém vem mais. Normalizaram a merda. O Vasco normalizou o absurdo. E isso me entristece, porque, pô, eu vi, quem tem de 30 para baixo não viu, mas eu vi o Vasco ganhar Libertadores brasileiro, Rio-São Paulo, Carioca, eu vi o Vasco brigar por Mundial, ser melhor que o Real Madrid perder numa final. Eu vi tudo isso, e hoje a torcida do Vasco, ela se apega a Nenê, ídolo, a Verratti, ídolo, a Payet, ídolo, a Coutinho, que nunca ganhou um título com o Vasco ser ídolo. Esses caras não são ídolo, cara, nunca vão ser. O Coutinho, eu não vou falar que nunca vai ser, porque o Coutinho, o problema dele é físico, ele mostra vontade. Se ele melhorar fisicamente, eu acho que ele vai conseguir ser um jogador de destaque, pode ganhar título com o Vasco, apesar de ser muito difícil. Mas o Coutinho hoje não é ídolo do Vasco. O Coutinho hoje é um jogador, um trapo de jogador, um jogador fraco, franzino, que não consegue mais chutar nem forte pro gol, como era uma característica muito forte dele. E ele não consegue mais, a gente vê que é até triste ver a dedicação dele, mas o corpo não obedece. Então o Coutinho deixa um pouco de lado, porque não falta disposição, falta é físico para ele. Às vezes tem jogador que declina fisicamente mais cedo que outros, mas ele mostra vontade. E a gente tem que fazer um apanhado geral para 2025 e ver quem é que tem condições físicas, porque o problema do Vasco, além de ser motivacional, também é físico. O físico no futebol hoje é importante. Talvez não fosse tão importante há 30 anos atrás, mas hoje é fundamental. E o Vasco não tem físico para competir. Qualquer timezinho mais bem preparado fisicamente, de Série B ou Série C, que joga contra o Vasco, que tem um preparo físico melhor, ele vai passar por cima do Vasco. Ah, mas é o Vasco de glórias e tradição. Cara, mas hoje você pega a glória e tradição e joga no lixo, porque se você não tiver dentro do campo disposição, a camisa não vale de nada, filho. Hoje acabou essa história. E o Vasco fisicamente é um trapo de time. Não consegue fazer nada.
Então o problema do Vasco é físico, é emocional, motivacional, é técnico e é tático. O Vasco tem que fazer um apanhado geral para 2025 mudar muita coisa. A gente não tem nem mais uma base para 2025. É contratar zagueiro, é contratar meio-campista, é contratar... De que forma vai ser? Não sei. O Pedrinho pegou essa bomba porque quis, ninguém obrigou ele a pegar. Ele vai ter que dar um jeito no Vasco. E principalmente motivacional, principalmente físico. Contratar uma comissão técnica que tenha um preparador físico, que possa ficar no Vasco bastante tempo e fazer com que esse time renda. Mas é difícil render com Alex Teixeira com 34, Verratti com 37, Paê com 37. Os moleques que estão lá são moleques fracos, frouxos, né? Não conseguem mostrar disposição e fazer a diferença. Então é muito problema para a gente tentar assim, vislumbrar algo melhor. O que a gente tem que hoje pôr em mente é que, fisicamente, o Vasco tem que melhorar muito para 2025. O Vasco terminou 2024 um trapo de time, e pode não ter nem qualidade técnica suficiente para ganhar títulos, mas tem que ter disposição, tem que correr até o final, até os acréscimos, tem que correr. O Vasco morre, às vezes, no primeiro tempo. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. A gente que joga bola, a gente que brinca, a gente que joga pelada, a gente sabe quando a gente está com fôlego, a gente consegue correr, desempenhar. Quando a gente não tem fôlego, a gente fica, perdidão, não sabe nem para onde correr. Então é isso que acontece. Nitidamente o Vasco hoje é um time perdido em campo, que um lanterna do campeonato vem e faz o que quer em São Januário, troca passe, fica 2 minutos trocando bola. Isso é uma vergonha, cara, isso é um absurdo. Como eu falei, ninguém vem a público minimamente, o senhor Felipe, Pedrinho, o baiano lá, que também não sei nem o que está fazendo lá no Vasco, o diretor de futebol, não vem a público pedir desculpa. Desculpa, torcida, a gente terminou o ano assim, porque o físico está assado, a torcida não merece passar por isso, a gente em 2025 vai fazer uma mudança. E para com essa história de botar tudo na conta do técnico. Isso é uma coisa cultural, é uma coisa do brasileiro, mas tem que parar com isso. Alguém em algum momento tem que começar a desfazer contrato de jogador, porque só técnico. A gente viu que o Rafael Paiva saiu no jogo contra o Corinthians, não mudou nada contra o Atlético Goianiense. Para mim foi até pior. E aí, a culpa do Rafael Paiva? Então a gente tem que parar um pouco com essa cultura de botar tudo na conta de um, porque o jogador fica muito à vontade com isso, fica muito tranquilo, faz um monte de merda, anda em campo, não tá nem aí pra instituição, mas quem é mandado embora é o técnico. Tem que parar com isso, alguma hora tem que parar com isso. Não sei se vai parar, mas tinha que parar alguma hora. O Vasco poderia ser o primeiro a fazer isso. Mandar embora um monte ali, ó. Maxime que fez o gol, não serve, não adianta. Matheus Carvalho pode ser que sirva em algum momento. O Puma Rodrigues pode mandar embora, jogador fraco, jogador lento, anda em campo. Léo Jardim fica, João Vitor tem que rever esse contrato dele se não vende. O Léo não tem mais condições. Lucas Piton, quem é o Lucas Piton? Nem sei mais que jogador é esse. Pode ir embora também se continuar assim. Hugo Moura, fisicamente um trapo. O Felipe Coutinho, tecnicamente ele é um monstro, se melhorar fisicamente pode ficar. Maxwell Alegria não tem condições de ser alçado ao time principal. O Alex Teixeira pode ir embora. Não foi porque ontem deu 3 corridinhas, um passe e fez um gol que vai conseguir mudar a minha opinião. Para mim não tem condições de permanecer no Vasco. O Verratti também não tem mais condições. Um jogador que não entregou nada nos últimos 10 jogos. O que o Verratti fez nos últimos 10 jogos? A não ser trombar com o zagueiro, cair e reclamar. Ryan é um jogador que pode ser negociado. O Paê nem se fala, pode ir embora, não era nem para ter chegado, do jeito que chegou não era nem para ter chegado, só deu prejuízo pro Vasco. O Souza, o Maicon, pode ir embora, essa galera cara tem que fazer uma limpa. 80% desse time aí pode ir embora. Não vai fazer falta nenhuma. E o Vasco, mais uma vez, vai ter que montar um time do zero. Agora, eu prefiro um time do zero preparado fisicamente, com a cabeça melhor, do que esses caras que entraram em campo ontem contra o Atlético Goianiense, que fez a gente passar a raiva. Num dia que um rival já ganhou um título que igualou a gente em Libertadores, e a gente chega à noite para ver o papelão do Vasco tomando um olé do Atlético Goianiense em São Januário. Então, muita coisa tem que mudar para 2025. Se eu tenho expectativa que vai mudar, não tenho, mas eu espero que mude, não sei de que jeito. E o Vasco tentar se reencontrar com essa história, mas está cada vez mais difícil, porque o que fica, galera, é o sentimento de tristeza. O que fica é o sentimento de agonia, porque mais um ano termina com um rival campeão de Libertadores e o Vasco chupando o dedo, brigando para não cair, se contentando em não cair. É isso, galera. Então, Vasco e Atlético Mineiro, quarta-feira, 7 horas em São Januário. Mais uma vez, sem expectativa de que o Vasco vai vencer. Mesmo o Atlético Mineiro, que perdeu 2 títulos, deve estar em crise interna lá, com um jogador a mais desde os 40 segundos, conseguir perder o título pro Botafogo.
Não sei como é que deve estar a cabeça desses caras, mas com certeza, fisicamente, esses caras vão estar melhor que o Vasco e provavelmente vão vir aqui em São Januário querendo dar alguma resposta, porque um pouco de dignidade eu acho que as pessoas têm que ter, acho que eles vão ter. O Vasco eu não espero mais nada. Então o Vasco Atlético Goianiense aí, quarta-feira em São Januário, 19 horas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou sem expectativa nenhuma. Eu, se fosse apostar, eu apostaria no Atlético Mineiro. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui!